Boa noite. O tema central do programa de hoje é a reportagem. Como trazer a notícia correta, apesar da tensão dos acontecimentos? Como manter a imparcialidade em assuntos políticos? Até que ponto é possível ser isento em um contexto de grande comoção? Eles trazem o mundo até você, mas nem por isso são super-heróis. Repórteres também erram, assim como profissionais de qualquer outra atividade. No entanto, a luta diária das equipes de reportagem é para contar suas histórias da forma mais correta possível. Para isso, seguem normas, regras técnicas, procedimentos pautados principalmente pela ética. O programa de hoje traz a crítica da fotógrafa Andréia Zeit-Stucker. Andréia foi entrevistada pela equipe do Repórter Brasil e reclamou com a ouvidoria. Ela discorda do tratamento que o assunto recebeu. A reportagem é o tema de hoje do Público na TV. O Público na TV foi às ruas para saber como o cidadão entende o trabalho do repórter. Às vezes a gente não está sabendo do que se passa na cidade, aí a gente passa a saber por causa do repórter. O repórter tem que ser imparcial, né? Tá sempre alerta a qualquer coisa que de repente você está aqui, daqui a pouco acontece alguma coisa que já é uma reportagem que vai ser bem importante. Tem que ter transparência, né, na notícia que ele vai passar para a gente, ele tem que ter aprofundado todo o conhecimento naquele assunto que ele está falando, porque se não passar direito, ninguém nem vai dar credibilidade. Se eu não confiar no repórter, eu vou confiar em quem? No governo? Tem que confiar em vocês. Somente em vocês. O programa de hoje foi pautado pela crítica da fotógrafa Andréia Zeit-Stucker. Ela foi entrevistada em uma reportagem sobre implante de chip de hormônios. A Andréia discordou da condução da reportagem e reclamou a ouvidoria. A reportagem foi ao ar no dia 17 de setembro e ouviu especialistas e profissionais de educação física e da área médica sobre o chip de hormônio, uma cápsula de 3 a 4 centímetros que é colocada sob a pele de mulheres com baixas taxas hormonais, que libera na corrente sanguínea progesterona com pequena dose de estrogênio e testosterona. O chip de hormônio funciona como método contraceptivo e de combate à tensão pré-menstrual e tem sido usado também como forma de ganhar massa muscular. Em uma academia de ginástica, a reportagem da TV Brasil ouviu a fotógrafa Andréia Zeit-Stucker. Ele traz outros benefícios para a nossa saúde, né? Que é perda de massa gorda, ganho de massa muscular, cabelo melhorou, unha, pele, eu acho que só trouxe benefícios. Andréia considerou que a utilização desta fala não foi fiel à entrevista que deu e reclamou à ouvidoria. Veja um trecho do e-mail enviado pela Andréia. Deixei claro que o uso do implante, no meu caso, é devido à intolerância ao uso de contraceptivo oral e não concordo de forma alguma com o teor utilizado na matéria. A edição faz parecer que estou de acordo com os absurdos tratados na matéria, sobre efeitos colaterais e riscos para a saúde. A ouvidoria analisou a reportagem e encaminhou a reclamação à diretoria de jornalismo. Veja a resposta que foi transmitida à fotógrafa Andréia Stucker. A telespectadora entrevistada e que reclama da abordagem da matéria apenas falou de sua experiência com o medicamento, inclusive dizendo que o aprova. Não houve qualquer comentário desabonador à sua opinião no texto da repórter e nem utilização inadequada de sua imagem. Andréia não aceitou a resposta dada pelo jornalismo e enviou nova reclamação à ouvidoria. Minha opinião não mudou com sua resposta. Mais uma vez vou repetir, se eu tivesse sido informada sobre o teor da matéria, não teria dado a entrevista. A repórter Aline Barcelos, que fez a reportagem,
garante que informou aos entrevistados sobre o que seria a matéria. No momento que a gente chegou na academia, a gente falou para os professores, falamos para a personagem a maneira que a matéria ia ser conduzida. Naquela situação, naquela hora ali, a gente ainda não tinha informação do médico, mas a gente já tinha alertado a eles que a gente entrevistaria uma pessoa falando bem, no caso a Andréia, um professor de educação física que não recomendaria o chip e um médico. Né? Naquela ocasião a gente não sabia ainda a opinião do médico, que foi depois que a gente saiu da academia que a gente fez a entrevista com o médico falando contra. A ouvidoria considera que a reportagem está correta, mas entende que a expectativa da entrevistada possa ter sido outra. Esperamos que, ao tratar do assunto no programa, tenhamos feito o esclarecimento que a Andréia reclama. Como evitar este tipo de ruído entre repórter e entrevistado? Este é o assunto do próximo bloco, em instantes. Fale com a ouvidoria pelo e-mail ouvidoria@ebc.com.br, pelos telefones 061 3799 5243 ou 3799 5244, ou envie uma carta para a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, Setor Comercial Sul, Quadra 8, primeiro subsolo, Brasília, Distrito Federal, CEP 70 333 900. Como evitar ruídos na comunicação entre repórter e entrevistados? Quais são os procedimentos para garantir uma boa reportagem dentro de limites éticos? Este é o assunto da nossa entrevista de hoje. Aqui conosco, o jornalista e professor de telejornalismo, Luiz Cláudio Ferreira. Boa noite, professor. Boa noite, Regina. Eu gostaria que o senhor esclarecesse para nossos telespectadores quais são os critérios para a gente garantir uma boa reportagem. Primeiro, é uma honra falar sobre a nossa profissão. Sem dúvida nenhuma, para garantir uma boa reportagem, é muito importante que o repórter tenha em mente que toda história tem pelo menos duas versões. Então, a vez ao contraditório torna-se necessário para que quem está assistindo, lendo, ouvindo, entenda qual é o assunto e quais são as versões e de que forma esse assunto pode ser codificado de forma didática para a sociedade, né? Como é que o repórter deve abordar os entrevistados? Os entrevistados são as nossas fontes de informação. São por elas que a gente consegue caminhar na reportagem e tentar chegar o mais perto possível da realidade. Sem dúvida nenhuma, a gente trata essas fontes como personagens da história e elas conduzem várias versões. É importante que a gente trate com o maior respeito possível, principalmente a partir do momento em que a gente explique qual o objetivo da reportagem e para que tipo de veículo nós estamos fazendo. O tipo de veículo vai determinar, por exemplo, o conteúdo que vai ser explorado. Então, a fonte, o nosso personagem, vai entender quanto daquele assunto vai ser inserido no texto. Muita gente, no meio de uma entrevista, pensa que tudo que for falado na matéria vai ser colocado no ar. Pois não é isso. Aproveitando isso que o senhor está falando, e quando o entrevistado não concorda com o ponto de vista que foi abordado na reportagem? É importante primeiro a gente observar que a entrevista é um contato humano. É um contato humano e todo contato humano pressupõe juízos dos dois lados. O juízo do repórter e o juízo da fonte. É importante, o entrevistado ele é um participante da notícia. Então, da parte nossa, da parte do jornalista, o nosso processo ideal é explicar para o nosso entrevistado que ele participa da notícia e que ele é uma das histórias que vão ser contadas. E isso tem que ser deixado muito claro, porque ele pode entender que ele é o único participante, que não haverá contraditório e que não haverá uma outra afirmação e que a afirmação dele será utilizada, por exemplo, na íntegra. E, logicamente, todo veículo tem uma limitação de tempo e de espaço. Então, isso tem que ser deixado muito claro. Se nós tomarmos como exemplo as reportagens sobre política, né, como manter a imparcialidade, a neutralidade, né, em temáticas como a política?
a fonte, como participante da notícia, é apenas um personagem. Então, logicamente, que a gente deve seguir alguns critérios de credibilidade para analisar que fonte a gente vai utilizar. Logicamente que no ramo também da política, a gente também deve buscar a isenção. Então, da mesma forma que a gente procura um personagem da bandeira A, deve ser procurado um personagem da bandeira B, e por aí vai. E, na verdade, a gente tem uma grande oportunidade de procurar especialistas, como um cientista político, alguém que possa neutralizar as afirmações. A gente brinca que o jornalista, quando é bebê, ele já tem que saber isso. Que toda história tem pelo menos duas versões. Essas versões precisam ser respeitadas em tempos semelhantes, com perguntas semelhantes, e na abordagem, a abordagem também deve ser semelhante, né? Com a mesma conduta. Né? E tem uma coisa que o senhor falou, que é tratar, né? Tratar a reportagem, ela sempre reflete uma história, né? Como é que ficaria no caso de reportagens em momentos de comoções, como guerra, catástrofe? Como que o jornalista trata eventos, temas dessa natureza? Eu já tive a oportunidade de ir para cenários de guerra e para cenários de catástrofes naturais, e sem dúvida nenhuma é um desafio enorme. Principalmente porque a gente percebe muito, e isso é uma análise crítica que a gente faz da notícia, que ainda as informações são extremamente dependentes das fontes oficiais. O que são as fontes oficiais? São aquelas ligadas ao Estado, aquelas informações em que muitas vezes, num momento como esse, de catástrofe, guerras, o Estado está extremamente fragilizado. Então, o importante do papel do jornalista, né, o papel principal nessa circunstância, é tentar adiantar os assuntos e ir além daquelas informações que são entregues a eles. Porque simplesmente depender, por exemplo, num caso de enchente, a gente depender apenas de falar quantas pessoas morreram ou quantos milímetros de chuva, a gente de verdade não está colaborando com a sociedade, com a opinião pública. Me diga uma coisa, professor, em tempos de tecnológico, das novas tecnologias, em que medida até a tecnologia, ela talvez não cria uma ruptura, né, nessa coisa que eu diria da humanização da informação? As regras continuam exatamente as mesmas, as regras de checagem das informações. Imagine que hoje o jornalista recebe um sem número de informações, muito mais do que há 10 anos atrás, em que a gente recebia informações por canais tradicionais. Hoje a gente tem uma infinidade de redes sociais em que as informações não param de chegar. Então, se o jornalista olhar apenas para aquelas informações que chegam via Twitter ou Facebook, e não checar essa informação, é grande a chance de um erro, e de um erro que pode ser extremamente grave. Professor, muito obrigada pela sua participação e por seus esclarecimentos. Obrigado, Regina. É sempre uma grande honra falar sobre a nossa profissão e sobre as rotinas produtivas do jornalismo. Como fazer reportagem em clima de comoção sem perder a linha editorial? É o que você vai ver a seguir. Os fatos que a reportagem traz até você, organizados, bem explicados, acontecem em meio à confusão da realidade. Como contar uma história ocorrida em contexto de comoção? É o que a reportagem do Rio de Janeiro vai mostrar agora. Na cobertura da tragédia da região serrana, por exemplo, no começo desse ano, eu estive em São José do Vale do Rio Preto, horas depois da enxurrada. E eu fui cercada, toda a equipe foi cercada por pessoas que viveram aquele drama, que perderam casa, perderam parentes e tinham esperança de que, contando o que elas passaram, elas teriam um problema resolvido. Eu preferia ter morrido do que ficar dentro de São José assim. As minhas coisas, tudo que eu tinha era humilde, mas era meu. Agora eu tô sem chão, tô sem nada. A gente também passa medo na rua. Por exemplo, eu presenciei, eu estava no dia da invasão do Complexo do Alemão, quando a polícia e o Exército, né, as Forças Armadas, foi uma operação conjunta que os policiais invadiram o Complexo do Alemão, e ali a gente, com colete, a prova de bala, a gente não sabia qual seria o resultado. A polícia dominou o local, né, entrou com certa facilidade, mas a gente estava ali exposto. E recentemente eu lembro que um desses personagens apareceu
na nossa pauta, assim, quase que por acaso, né, para enriquecer uma edição especial que fizemos em comemoração aos 80 anos da estátua do Cristo Redentor. Uma senhorinha de 75 anos de idade, um sonho de conhecer a estátua do Cristo Redentor, nunca tinha tido essa oportunidade. E recentemente nós tivemos a oportunidade, então, de acompanhá-la nesse encontro muito emocionante. Tanto para a personagem como para nós todos da equipe, foi muito bacana viver esse momento como jornalista. A cobertura política também tem suas dificuldades. Talvez seja o setor do jornalismo que mais desafia a imparcialidade e a isenção. Como trabalham os repórteres que cobrem política e governo? É o que você vai ver nesta reportagem com a equipe de Brasília. A gente está em Brasília, é sempre super difícil cobrir política, né? Eu acho que tentar fugir desse trivial da política chata, da política maçante, para o telespectador é sempre um desafio para quem está fazendo política, né? Então mostrar que a política é muito mais e que ela mexe com o cidadão, não fazer uma coisa só de gabinete, uma coisa marcada. Acho que é o mais difícil. O Congresso Nacional exige do cinegrafista, talvez não tanta criatividade, porque não são matérias em que você faça imagens muito criativas, você acaba caindo numa mesmice. Mas o que é que exige do cinegrafista? Atenção absoluta o tempo inteiro, porque às vezes a coisa está acontecendo do teu lado e se você não estiver atento você vai perder. Conhecimento, conhecer as pessoas, quem são as pessoas dentro do Congresso, porque nem sempre o repórter está do lado para te apontar, aquele é o líder do governo na Câmara, aquele é o senador tal, então você tem que saber isso. Então exige do cinegrafista um conhecimento muito grande, uma atenção muito grande e, por incrível que pareça, muita disposição física. O Congresso é extenuante, é grande, você carrega equipamento para cima e para baixo o tempo inteiro e ainda tem que disputar espaço com os colegas de outras emissoras. Eu acho que essa imparcialidade a gente busca quando a gente consegue ser um pouco mais cidadão. E não que a gente não esteja participando da briga, a gente até acompanha algumas discussões e tentar não dar o viés de um partido ou de outro, ou de uma posição que você já tenha o seu pensamento, mas tornar aquilo ali público de uma forma para o cidadão brasileiro. Acho que esse é o ponto. Acho que o princípio básico é o da apuração, né? Você tem que apurar muito bem o que você está falando, ter muita certeza, ouvir muitas fontes, rechecar a fonte. Checa com uma, checa com outra, recheca, lê, se informa. Eu acho que sempre é isso, buscar todos os lados, né? Sempre. Se você tem críticas, comentários ou sugestões a fazer sobre a programação da TV Brasil, fale conosco. Fale com a ouvidoria pelo e-mail ouvidoria@ebc.com.br, pelos telefones 061 3799 5243 ou 3799 5244, ou envie uma carta para a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, Setor Comercial Sul, Quadra 8, primeiro subsolo, Brasília, Distrito Federal, CEP 70 333 900. O Público na TV fica por aqui. Esperamos você na próxima quinta-feira. Até lá!